Tá demais. Tá demais! Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Continuando aqui na série Evangelhos, Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 7, a partir do versículo 21, que diz o seguinte: ontem nós falamos sobre o ensino de Jesus para que os discípulos tivessem cuidado com os falsos profetas. Jesus disse que se conhece uma pessoa pelo tipo de obra que ela produz. Os frutos são obras. Os frutos são as palavras, as ações. Você conhece uma pessoa, quem ela é de verdade, por dentro, de acordo com aquilo que ela emana para o mundo, de acordo com aquilo que ela faz com as pessoas próximas de si. Existem os hipócritas, que são as pessoas falsas. Elas dissimulam diante de pessoas o que elas são de verdade para enganar, mas quem convive com essa pessoa, quem dorme com essa pessoa, quem é frequentador da casa dessa pessoa, sabe quem ela é de verdade, porque não tem como a pessoa fingir uma coisa 24 horas por dia, sempre ela vai mostrar quem ela é. E Jesus disse pra gente tomar cuidado com os falsos profetas. O profeta é a pessoa que fala por Deus, que fala em nome de Deus e que carrega a mensagem de Deus. Então Jesus disse que existem os falsos profetas e com esses a gente tem que tomar cuidado, porque eles vêm até nós como lobos vestidos de ovelhas. Então eles vêm disfarçados de ovelhas, mas na verdade são lobos vorazes. São lobos famintos que podem devorar você, que podem consumir você. Ao invés de fazer bem para você, eles vão matar você. Existem pessoas que usam a palavra de Deus para matar outras pessoas. Existem pessoas que têm morrido pelo caminho, não têm seguido na fé, porque elas têm ouvido palavras de profetas que não são profetas de verdade. São os falsos profetas que andam matando as pessoas com profecias falsas. Então, se você ouve uma profecia e essa profecia produz em você medo, produz em você angústia, essa profecia não leva você para junto de Deus, mas pelo contrário, ela afasta você de Deus, cuidado, porque essa profecia é uma falsa profecia. Porque a profecia de Deus, a palavra de Deus, ela é vida. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, ela produz o bem naquilo que Deus enviou ela. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Existem muitos profetas de morte, muitos profetas de tragédia, muitos profetas que abrem a boca falando em nome de Deus, mas na verdade eles são falsos profetas e ao invés de sair vida, sai morte. Estão devorando as pessoas com palavras de destruição, com palavras de morte. E aí o resultado é que as pessoas que recebem essas profecias falsas, elas morrem no caminho, elas perdem-se, elas não se aproximam de Deus, pelo contrário, elas se perdem nas inúmeras profecias que recebem. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, meu querido, ao invés de ficar indo nos lugares buscar revelação, buscar profetas, buscar profecias, você precisa ler a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, pode entrar em contato com a gente aqui da Rádio Mais FM que nós vamos conseguir providenciar uma Bíblia para você. Mas você precisa conhecer a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai dar vida para você e vai te levar para o caminho certo. Jesus disse do caminho estreito e do caminho apertado. Esse caminho estreito e apertado é o caminho que a gente deve seguir. Porque existe um caminho largo também, uma porta espaçosa, que muitas pessoas têm entrado por ela, porque acham mais fácil. Elas querem a facilidade, elas querem uma resposta imediata, elas querem uma resposta favorável, elas querem ouvir uma revelação do futuro, elas querem coisas instantâneas. São os crentes iFood, que quer comida pronta. Eles querem tudo pronto nas mãos e querem tudo muito rápido e não aceitam que o evangelho, seguir Jesus, existe uma renúncia da nossa parte. A gente precisa se esforçar para andar no caminho do Senhor. Deus nunca vai passar a mão na nossa cabeça. Deus nunca vai ficar só falando coisinhas pra gente achar bonito. Deus, ele como um pai, ele vai cuidar da gente. Como um pai cuida dos filhos.
Um pai e uma mãe nunca dá só coisas ruins pro filho comer, coisas que os filhos querem, porque uma hora ou outra aquilo ali vai fazer eles ficarem doentes. Um pai e a mãe cuida dos filhos. Um pai e a mãe não dá um escorpião pros filhos. Um pai e uma mãe de verdade não dá uma cobra pro filho. Ele dá o melhor para cuidar do filho. Então Deus, ele cuida de nós. E nós precisamos entender isso. E no ensinamento, seguindo aqui o Sermão do Monte, Jesus já chegando, porque estamos na parte final do Sermão do Monte, no versículo 21, seguindo ali o versículo 20 que nós lemos ontem, o finalzinho, diz assim: portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Você consegue identificar um falso profeta, consegue identificar uma pessoa se ela é boa, se ela é má, pelo tipo de palavra e de ação que ela produz à sua volta. Aí hoje Jesus entra aqui no versículo 21. Vou ler para você. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem de fato a vontade do meu Pai que está nos céus. Então olha o que Jesus está dizendo. Existem muitas pessoas que me chamam Senhor, Senhor, Senhor Jesus, Senhor, 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 mas elas não vão entrar no reino de Deus só porque estão chamando Jesus de Senhor, só porque falam glória a Deus, porque falam toda a linguística gospel. Não vai entrar no céu porque ficam chamando Jesus de Senhor, porque falam que Deus elas são servas de Deus. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato, de verdade, em realidade, fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. No dia do juízo, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Olhem só para vocês verem como é sério, minha gente. Como existem pessoas que profetizam no nome de Jesus, que expulsam demônios no nome de Jesus, que realizam milagres no nome de Jesus, mas elas não vão entrar no reino de Deus. Elas não vão entrar no reino de Deus, porque elas não são conhecidas de Jesus. Elas não obedecem à lei, elas não obedecem à palavra. Jesus disse que se nós realmente o amamos, nós guardaremos seus mandamentos. Ele disse: vocês me amam, vocês provam seu amor para comigo, quando vocês guardam a minha palavra. Ele está dizendo que aqueles que realizam milagres, aqueles que profetizam, aqueles que dizem: ah, Senhor, nós pregamos no teu nome, nós profetizamos, nós ajuntamos multidões, nós fizemos milagres, nós fizemos revelações, eu estava na igreja pregando todos os dias, todo final de semana eu tinha uma agenda, a igreja estava lotada e eu estava ali fazendo e tal. Jesus falou: afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Jesus nega aquelas pessoas que usam o nome dele para fazer milagres, para alcançar a fama, para alcançar o reconhecimento dos homens, mas essa pessoa despreza a palavra, não obedece a palavra, não conhece Jesus. Jesus diz: nunca os conheci. Eu nunca os conheci, sabe por quê? Porque essa pessoa não tem uma vida de intimidade, de oração, não tem uma vida de comunhão onde de verdade ela entra no secreto para poder ter um relacionamento com Jesus. Essa pessoa nega a palavra de Deus. Essa pessoa não tem de verdade, ela ouve pregações para poder pregar. Ela abre a Bíblia apenas para poder saber o que está escrito, para poder fazer o showzinho dela. Mas de verdade, Jesus fala: eu não conheço você. Eu não conheço você. Então não adianta, gente. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Não adianta aqui na terra ter o favor dos homens. Não adianta aqui na terra todo mundo olhar e falar: é homem e é mulher de Deus. Não adianta. Não adianta sair para lá e para cá fazendo toda aquela atuação, vamos dizer assim, para poder iludir as pessoas. Porque não vai entrar no reino de Deus pessoas assim. Mas, irmã Poliana, tem pessoas que fazem milagres
e não vão entrar no reino de Deus. Tem pessoas que profetizam e não vão entrar no reino de Deus. Tem pessoas que levam o nome de Jesus e são chamados de profetas e profetas de Deus, pastores e pastoras, missionários e missionárias de Deus, mas na verdade não vão entrar no reino de Deus? Tem. Jesus disse: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Nem todo mundo que diz que Jesus é o seu Senhor vai entrar no reino de Deus, porque essas pessoas acabam perdendo o foco. Elas acabam perdendo o foco da eternidade. Elas acabam perdendo o foco da comunhão, da intimidade, da vida com Deus. Elas acabam perdendo a sensibilidade de abrir-se para Deus, de permitir Deus transformar seu interior. E elas estão mascaradas. Elas realizam milagres, profetizam no nome de Jesus, mas o detalhe principal que Jesus diz a essas pessoas é que elas não obedecem à lei. Elas não obedecem à palavra. Então, meu querido, minha querida, não adianta ser o mais crente, o que mais fala em línguas, o que mais tem dons, o que realiza milagres, o que realmente, a certeza que de verdade nós temos dentro de nós, que a gente vai morar no céu, é se nós obedecemos à palavra de Deus. Isso é para todos. Porque quem não obedece a palavra, quem não conhece a Bíblia, quem não lê a palavra de Deus, não se preocupa em aprender a palavra de Deus para obedecê-la, e não preocupa-se em tudo que fizer, em tudo que for fazer nesse mundo, em pensar se realmente está dentro da palavra de Deus, essas pessoas que não vivem, que não obedecem à palavra de Deus, não vão entrar no reino de Deus. E não adianta aqui na terra ter sido membro de uma igreja. Não adianta aqui na terra ter realizado milagres. Não adianta aqui na terra ter pregado para multidões. Não adianta ter curado pessoas. Não adianta ter profetizado e dado profecias. Isso, profecia, sinais, nada disso prova que uma pessoa vai morar no reino de Deus. O que prova que uma pessoa vai morar no reino de Deus é se ela obedece a palavra de Deus. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos que ler a Bíblia primeiramente para nós. O apóstolo Paulo fala que ele diz: eu subjugo a minha carne, eu faço de minha carne minha escrava, para que eu, pregando para os outros, eu mesmo não venha perecer. Ou seja, eu faço de tudo para poder subjugar minhas vontades, para sempre estar na presença de Deus me quebrantando, para sempre estar diante do Senhor prostrado, reconhecendo minhas falhas, clamando a misericórdia de Deus sobre mim, para que eu, pregando para um monte de gente, salvando um monte de gente, no final eu pereça. Eu não quero perecer. E para a gente não perecer, a gente precisa voltar sempre, todos os dias, fazer uma autoanálise da nossa vida, como nós estamos vivendo para obedecer a palavra de Deus. Gente, o principal, obedeça a palavra de Deus. Só que para você obedecer a palavra, você precisa conhecer a palavra. Não tem como você obedecer as escrituras se você não conhece a palavra, se você não tem interesse em conhecer as escrituras. Nossa vida tem que ser dentro da vontade de Deus. E como eu sei se eu estou dentro da vontade de Deus? Quando eu busco o conhecimento da palavra, vou na escola dominical, vou nos seminários que a minha igreja disponibiliza, vou a um lugar que me ensina a Bíblia, porque se você vai num lugar que não te ensina a palavra de Deus, sai daí. Vai para uma outra denominação que ensine para você a palavra de Deus. Porque o que vai livrar a gente dos enganos dos falsos profetas, dos falsos irmãos, o que vai livrar a gente das seduções desse mundo, das ciladas do diabo, é a palavra de Deus, é conhecer as escrituras. Jesus disse: errais porque não conhecem as escrituras. O meu povo perece porque falta conhecimento. Então a gente precisa conhecer mais. Ao invés de ficar tempos e tempos nas redes sociais, é importante conhecer a palavra. E Jesus continua aqui no ensino dizendo: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, os ventos vierem castigar aquela casa, ela não vai cair, porque ela foi construída sobre a rocha. Então, uma pessoa que ouve as palavras de Jesus e põe essas palavras em práticas, porque não adianta saber a Bíblia. Tem mendigo, tem gente morando na rua, tem alcoólatra, tem drogado morando na rua, que sabe a Bíblia, sabe citar versículos e capítulos inteiros das Escrituras. Mas o que adianta? Nada, porque não obedecem. Não obedecem. São pessoas miseráveis, que conhecem a palavra de Deus, mas não praticam. Até os demônios conhecem a Bíblia.
Diz a palavra que os demônios, lá em Tiago, que eles conhecem as escrituras, os demônios conhecem as escrituras, eles tremem de medo diante de Deus, mas eles não obedecem. Então não adianta conhecer a palavra, não adianta sabê-la toda de cor e salteado. O que faz a diferença é ouvir a palavra, conhecer a palavra e praticar. Porque quem pratica a palavra é como uma pessoa sábia que construiu a sua casa sobre uma rocha firme. Quando via qualquer adversidade desse mundo, qualquer falso profeta, qualquer circunstância diversa, qualquer situação onde realmente era para te destruir, não vai te destruir, porque você está inabalável, firmado na rocha que é Jesus. E Jesus é a palavra. Por isso a gente precisa ouvir e praticar. Não é só ter conhecimento, não, porque só conhecer não muda nada. O que muda a nossa vida é conhecer e praticar a palavra de Deus na nossa vida. Jesus continua dizendo: mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com estrondo. Jesus terminou o seu ensino aqui. Ele terminou o seu sermão do monte dizendo sobre como uma pessoa pode ter uma casa firme. Quando ela ouviu, no final do sermão, Jesus está dizendo: olha, eu preguei tantas coisas para vocês aqui. Eu ensinei vocês tantas coisas, ensinei coisas sobre a vida, ensinei como você tratar você mesmo, ensinei sobre a espiritualidade, ensinei sobre oração, sobre jejum, sobre hipocrisia, sobre ajudar o próximo. Eu ensinei vocês sobre julgamentos, ensinei sobre vocês muitas coisas. Eu ensinei coisas para a vida inteira. Mas vocês precisam ouvir o que eu falei e praticar. Vocês precisam ouvir o sermão que eu acabei de pregar. Eu estou concluindo o meu sermão. Eu acabei de pregar esse sermão. Ouça o que eu ensinei para vocês. Recapitulem tudo que eu ensinei para vocês e pratiquem. Porque se vocês praticarem, vocês vão ser fortes. Vocês vão ser sábios, como uma pessoa que constrói uma casa sobre a rocha. Mas se vocês que ficaram aqui esse tempo todo ouvindo essa pregação, se vocês ouvirem isso aqui e não praticar, vocês serão tão tolos como uma pessoa que construiu a casa sobre a areia. Quando vier adversidade, quando vier os ventos, quando vier a chuva, sua casa vai cair. Você não vai aguentar. Você vai perecer, porque você ouviu, mas não praticou. Então Jesus, no finalzinho do sermão, ele dá essa orientação pra gente. E é a mesma orientação que eu quero deixar pra você. Tudo que você aprendeu aqui nesse sermão do monte de Jesus. Nessas séries, nós estamos hoje no programa 30 dessa série de Mateus. Ficamos praticamente 25 programas falando sobre o Sermão do Monte. Então que você possa praticar a palavra. Não ache bonito, não ache apenas edificante. Pega essa palavra e põe na sua vida diária. Pratica isso, vive isso. Porque você vai ser como uma pessoa sábia que edificou sua casa sobre a rocha. Os 2 últimos versículos do capítulo 7 diz: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. Jesus ensina diferente do que qualquer pessoa nesse mundo. A multidão, ouvindo o ensinamento de Jesus, ficou assim: ai, uau, um sermão tão grande como esse, né? Quanto tempo Jesus ficou ali ensinando para aquela multidão. Mas eles ficaram maravilhados, voltaram para casa assim, maravilhados de ouvir aquela palavra. E diz a palavra que Jesus ensinava com verdadeira autoridade, não como os mestres da lei, que só queriam sugar aquelas pessoas, que só queriam abusar da fé daquelas pessoas. Que nós possamos entender, meus irmãos, praticar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, é o que de verdade mostra que somos verdadeiros discípulos, verdadeiros filhos de Deus, quando nós obedecemos a sua palavra. Que isso seja a nossa principal prioridade nesse ano de 2022, obedecer a palavra de Deus. Amém? Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Jesus. A tua palavra nos ensina, a tua palavra nos edifica, a tua palavra nos abre os olhos. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Eu oro pedindo ao Senhor, que o Senhor venha, Pai querido, fazer com que esse ensinamento do Sermão do Monte seja tão real e vívido nas nossas vidas, que possamos atentar para cada ensinamento que o Senhor nos deu através desse sermão, que possamos compreender que se nós ouvirmos essas palavras
e praticarmos elas, nós vamos ser como uma pessoa sábia. Nós vamos ser sábios. Vamos ser sábios como aquela pessoa que edificou e construiu a sua casa sobre uma rocha firme. Sabemos que na tua palavra, firmada em tuas promessas, sabendo o que o Senhor tem para nós, nós não iremos perecer de maneira nenhuma. Eu oro, peço por cada pessoa que me acompanha, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que possamos, Senhor, nos unir nisso e firmar no nosso coração um desejo, que o nosso alvo seja obedecer a tua palavra. Que o nosso alvo seja obedecer a tua lei. Senhor, que nunca, jamais possamos ouvir o que o Senhor disse e que o Senhor vai dizer para algumas pessoas naquele dia. Afastem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não me obedecem, vocês não fazem o que eu mando. Então afastem-se de mim, que eu nunca conheci vocês. Essas pessoas vão sofrer muito, eternamente, porque preferiram, Senhor, a glória desse século, a glória dessa vida, ao invés de obedecer a tua palavra, para poder ter a glória eterna. Mas nós não somos desses, não somos dessas pessoas, Senhor, que vão ficar, Senhor, para trás. Nós somos daqueles que vão entrar no teu reino, porque nós dizemos sim, nós queremos obedecer a tua palavra. Ó Pai, obrigado. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Abençoe